Sempre. Por exemplo, hoje eu tenho um contrato, a empresa fala assim, eu não vou renovar o contrato com você até o último dia, eu honro o que eu tenho que fazer. Entrego o que eu tenho que entregar. Muitas pessoas, na verdade, têm essa notícia e vai se romper o contrato e relaxa. Começa a bacalhar, né? Então, assim, sempre que for fazer algo, dê o melhor de si. Muito legal estar com vocês aqui hoje. Quem é da família Fuxec aí? Levanta a mão aí. Funcionário, cadê? Khaled, né? Nunca mais vou esquecer esse nome. Porque tem um cantor chamado Khaled, né? E a ideia hoje, gente, para vocês que estão visitando, para quem já é membro sabe como funciona o Geri Talks, né? A ideia é a gente conhecer um pouco da história do empreendedor que está aqui e também poder explorar algumas questões dele. Na semana passada eu fiz como dizem os advogados, um preâmbulo, né? Fiz um preâmbulo aqui sobre o que o Renato conseguiu conquistar, né? Não financeiramente falando, porque o objetivo não é ficar falando de dinheiro aqui, mas ele conseguiu conquistar uma liberdade que muitos donos de empresa lutam por muitos anos e não conseguem, que é sair do operacional, embora ainda faça a gestão meio próximo, né? Que a gente sabe que não dá para sair 100% do operacional, mas ele faz ali a gestão, mas conseguiu colocar pessoas da equipe para fazer isso e a empresa está caminhando super bem com o formato que ele conseguiu ao longo desses anos aí. Foi mais recente, né? Então a gente vai explorar essa história. Conforme a gente for falando aqui, prepara as perguntas que vocês querem fazer, porque nos minutos finais a gente vai abrir para perguntas também. Tem alguma pergunta que você não quer responder? Idade? Estou pronto para tudo. Então, aí, nasci pronto, né? Nasci pronto. É isso aí. Então fique à vontade de vocês fazerem perguntas também, porque o objetivo hoje é que a gente saia com algum insight daqui para o nosso negócio, para a nossa vida, baseado na história do nosso parceiro aqui, tá bom? Renatão, eu costumo sempre começar perguntando, porque geralmente quando a gente vai falar sobre a nossa vida, o Botocudo ele sempre pergunta assim, né? Você é daqui? Você é de onde? Então, da onde que você é? Quando que você vem para cá? Se é nascido aqui? É óbvio que eu não vou falar que você nasceu com quantos anos aqui, mas se nasceu aqui, né? Sua família é daqui, como que é essa jornada até você chegar aí na área que você trabalha aí? Vamos lá. Não sou daqui. Sou nascido em Pinheiros, São Paulo. Nascido em Pinheiros, São Paulo, mas criado em Osasco, né? Osasco ali também, viu? Eu tenho o privilégio de falar para todos e o lugar onde eu fui, onde eu cresci, né? Era a periferia onde tinha drogados, tráfico. Quem conhece o Roxidale, em Osasco, entendeu? Então, assim, tinha tudo para dar errado. Tudo. Porque eu nasci em São Paulo, meus pais mudaram para Osasco e eu fui criado lá, né? Onde eu estudei, cresci, fiz as amizades, né? E graças a Deus, boas amizades, estou aqui. Hoje, num ambiente onde tinha de tudo, né? Estou aqui hoje dando esse depoimento exatamente, para o caminho do bem. Todo meu filho, né, com 20 anos de idade, bem educado, tive oportunidades na vida e aproveitei todas. É isso que eu falo. As oportunidades que a gente tem na vida, ou a gente pega, né, ou ela passa e a gente não consegue mais alcançar ela. Então, a oportunidade que a gente tem para fazer algo, a gente tem que fazer, tem que agarrar ela com unhas, dentes e o que puder, né? Foi assim que eu fiz com a minha vida. Não foi fácil. Depois eu vou falar para vocês um pouco da trajetória da minha vida de estudo, né? Onde eu passei por várias formações e onde não tinha tecnologia. Então, era biblioteca, outras coisas assim. Mas essa é a minha trajetória. Cheguei em Botucatu em 2002, onde eu comecei a trabalhar no ramo de tecnologia. Ah, você chegou aqui em 2002. Ah, então, eu não tenho muita distância. Eu cheguei em 2009, então nós estamos meio perto. Eu pensei que você já era daqui 30 anos já, né? Mas eu sei que você antes,
você não tem nenhum problema de falar sobre isso. Eu sei que você teve boa parte da sua vida que você foi militar, né? Como é que começou isso aí? Da onde que surgiu essa ideia de... Sim, a minha primeira formação, inclusive, de curso superior, eu sou bacharelado em ciências militares. Eu vim apesar de morar em periferia, meu pai pôde pagar a escola particular para mim. Eu vim de estudo em escola particular e depois eu estudei num colégio militar. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade no Banco Mercantil do Estado de São Paulo, né? Conhecido como Finasa. Então, eu entrei como office boy. Era o primeiro emprego daquela época que todos conseguiam. É profissão, né? Office boy. Era o primeiro emprego, né? E isso não existe mais hoje, né? É o primeiro emprego, a gente tinha que levar correspondência, entregar documento e até nos outros bancos, na verdade, entregar compensação. A compensação não era feita da forma que é feita hoje, era feita com um documento, né? Tanto é que o cartão de crédito era aquele carbono, né? Com aquela folhinha, o carbono para poder compensar. Não existia uma coisa online para fazer isso daí. E eu comecei como office boy. Trabalhei um ano como office boy, depois fui para o auxiliar de escritório e tive a oportunidade de começar no ramo de informática, né? Onde eu comecei a trabalhar no escritório, eram, se eu não me engano, 470 pessoas que trabalhavam no banco. Era um prédio na Faria Lima. Tinha a pessoa da compensação, tinha a pessoa do banco. Lá era a central do banco. E esse banco, ele entrou em falência. Dessas 470 pessoas, né, que trabalhavam lá, sobraram 3 pessoas, na verdade, que ficaram só para manter o administrativo. Eu estava no meio. Caramba. Então, assim, escolheram... Eu acho que foram 40 dias, mais ou menos, que eles mandavam as pessoas embora e dispensavam as pessoas, e eu falava, amanhã vai ser eu, amanhã vai ser eu, e nunca chegava esse dia. Eu até conto acessório para algumas pessoas, e eu pensando já estava preparado, mas eu sempre chegava no horário certo, saía no horário certo, fazia todas as minhas funções certinho, e quantas outras pessoas, na verdade, já estavam sabendo que ia ser mandado embora, apertava o botão, né? E aí chegava 9, 10 horas, chegava atrasado, e essas pessoas foram as próximas a ir embora. E eu continuei fazendo a minha função, chegando no horário certinho. E eu terminei, na verdade, porque eu quis sair, porque o escritório continuou. Virou massa falida, porém, o escritório continuou, porque tinha muita documentação, essas coisas, e eu saí por conta própria mesmo, né? Para poder seguir a carreira militar, né? Um pouco da carreira militar, eu tive a oportunidade de me alistei, servi, fui recruta, fui soldado, passei a cabo. E aí teve uma das formaturas que tinha no Exército, uma pessoa chegou lá e falou assim, ó, vocês têm 2 oportunidades, né? Fazer a escola de sargento, para vocês ser de carreira, ou vocês fazer a escola de oficial, que é a mais difícil, mais complexa, e quase ninguém passa. Ele falou assim, para todos. Todo mundo falou assim, então vou fazer a de sargento. Eu falei, não, eu vou fazer a de oficial. Isso é difícil, é pra mim. Desafio, né? Depois eu conto outros desafios que eu tive na vida. E eu falei assim, bem, o que eu tenho que fazer? Ele falou assim, ó, o edital sai na Folha de São Paulo, né? Acho que é o caderno Folha 9, se eu não me engano, que saiu o edital de concurso. Naquela época não tinha publicação, não tinha internet. Você tinha que comprar o jornal da banca de jornal e assim era. E depois você fazia inscrição e você esperava o telegrama chegar na sua casa de convocação. Assim eu fiz. E todo mundo me falava, ó, é impossível você passar de primeira. Você não vai conseguir. Ó, melhor você desistir e fazer outra coisa. E eu falei, não, imagina, de jeito maneira. Tanta coisa que eu passei na vida, apesar que eu tinha 18, 19 anos, tanta coisa que eu já passei na vida e eu não desisti. Eu não vou desistir agora. E aí eu tinha pouco tempo para estudar. Só que as matérias eram matérias complexas e eu tinha dificuldade em algumas matérias. Por exemplo, eu era muito bom em matemática, né? E eu era ruim em história e geografia, né? E aí eu tinha que estudar história e geografia. Onde eu ia? Eu esperava a biblioteca municipal abrir, entrava, me afundava nos livros, aí na hora que ela estava fechando, a mulher falou assim, ó,
você não vai embora? Eu ia embora. E naquela época você não podia levar o livro para casa, você podia levar um livro de cada vez. Aí eu falei assim, não vou ter tempo. Então, eu levava o livro, engolia aquele livro, para mim poder absorver o máximo possível, entregava para me pegar outro já. E assim foi. E aí, participando do concurso, né, foram, na época, acho que não me lembro, foram 4.000 pessoas que chegaram a nota, a nota básica para passar e só 410, né, passaram para a segunda fase. Aí tem psicológico, tem teste físico. Teste físico era tranquilo, que naquela época lá eu era bem, corria 8 quilômetros todo dia, fazia todas as flexões, barra, e aí eu passei. Passei e fui. Nessa trajetória que não foi fácil. E escolhi a arma de artilharia, né? Fui para um quartel de artilharia, mas nesse meio tempo eu fiz vários estágios, né? Não vou me alongar aqui, foram vários estágios que para a carreira militar ela pontua muito. Então, num certo período da carreira, eu já estava como tenente, eu fui convidado não, não existe convite no Exército, você foi convocado, você tem que ir. Eu fui convocado para ir na missão de paz da ONU no Haiti. Só que tinha acabado de acontecer um terremoto lá e estava com surto de cólera aquele ano. Um monte de gente morrendo com cólera. Não tinha abastecimento de água para terremoto, não tinha energia elétrica e eu ia ter que ficar 6 meses lá, né? Anteriormente eu já tinha participado de algumas operações, por exemplo, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, Paraupebas, no Pará, né? Batalha dos Carajás, para quem quiser pesquisar sobre, onde foi a polícia militar e a polícia civil foi destituída do cargo e o exército e a polícia federal tomou conta, no Pará, né? Ficamos 3 meses lá. E aí foi o start para mim ser convocado para mim com o Haiti. E aí eu coloquei na balança, na ponta do lápis, né? Eu estava com o objetivo já de fazer, já estava, na verdade, fazendo já a segunda graduação, né? Que é Tecnologia da Informação. E aí eu coloquei na ponta do lápis o que eu queria para mim, se eu queria continuar ou sair. Aí tive alguns insights, nesse tempo aí que eu tava e resolvi sair. Conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, eles me aceitavam, queriam que eu continuasse, mas aí eu falei assim, não, eu quero sair porque eu não quero ir para lá. Parece que é uma coisa de Deus, né? Porque tinha 2 oficiais para ir. O oficial que foi no meu lugar e voltou aposentado. Entendeu? Um estilhaço na cabeça, consegue. A maioria das pessoas voltaram doentes. 12, 13, 14 quilos. Perderam mesmo. Não falta de comida, não. É desidratação por causa de infecção. Gastrointestinal, né? Por causa da água, essas coisas. Não era só cólera, era outras coisas que davam também e ali você não conseguia se alimentar, né? E alguns voltaram aposentado, lógico. Tinha o salário da ONU, que era em dólar, e o salário do Brasil, né? Mas não era isso que eu queria para minha vida, né? Eu queria continuar a trabalhar e fazer as coisas que eu gostava. Foi aí que eu tive a oportunidade de vir para Botucatu. Minha irmã abriu uma empresa de tecnologia, aí eu vim para ajudar ela. Deu um ano, ela fechou a empresa e aí eu comecei a trabalhar em casa, na verdade. A home tech começou no fundo de casa. Médico. É daí que chama home. Exatamente. Ah, Exatamente. pegou, né? Aí eu comecei a trabalhar em casa, né? Com as pessoas que trabalhavam na empresa da minha irmã, que estava todo mundo desempregado. Falei assim, vamos. E eu nunca fui de ficar na zona de conforto. Aquela época, quem chegava de fora para Botucatu para trabalhar, alguns vão entender como falar, era muito complicado, as portas eram fechadas. Se você falasse que veio de São Paulo para conseguir alguma coisa, a pessoa fala assim, infelizmente eu não consigo te ajudar. 2009 era também, viu? Então, eu tive muita dificuldade em prospectar cliente.
E eu comecei a pegar cliente de fora e mostrar meu serviço, aqui em Botucatu. Aí eu comecei a pegar cliente de fora. E aí eu comecei a ter o que mostrar de serviço. E aí eu comecei a pegar um, comecei a pegar dois. E o poder da indicação, né? Porque quando você pega um cliente, você atende ele bem, ele te indica outro. Foi assim, né, que aconteceu. E aí começou a crescer. Acho que deu uns 3 anos, mais ou menos, eu já peguei um ponto na Rua Curuzu. A loja era pequena. Depois fui para o ponto que eu estava, só que era só o piso superior. Há 2 anos e meio eu peguei o prédio inteiro, ficou o andar de cima, e peguei mais um complexo que faz a parte de trás. Então, fiz só três partes a mais hoje. Então, é o prédio inteiro mais um complexo. E aí estamos, vamos fazer 23 anos, né, comportados, e essa é a trajetória. Maravilha. Como é que... Agora eu vou explorar em cima do que você falou. Eu tenho TDAH, tá? Então eu tô tentando salvar um monte de coisa no Drive aqui para não esquecer as perguntas, né? Quando você trabalha lá como office boy, que você até falou, faço minhas as suas palavras, era a melhor profissão que tinha. Quem foi office boy, eu não consigo encontrar uma pessoa que foi office boy lá atrás que hoje não é ou um excelente profissional dentro de uma empresa ou não é o dono de uma empresa, né? Porque era uma função que a gente era colocado para ralar, né? Então a gente andava a pé, andava de ônibus. Eu também fui office boy, né? E o que é essa fase que você trabalhou no banco lá, que você viu um monte de gente sendo demitida, você ficando? O que essa fase ensinou que você hoje, quando você está com a sua empresa, com a sua equipe, você se lembra dela? Você fala, ó, lá atrás eu fui forjado nisso e hoje eu consigo superar essa situação aqui. Então, são várias, tá, Pedro? São várias. A dificuldade que eu morava em Osasco e trabalhava em Pinheiros. Então, assim, era um ônibus intermunicipal, certo? E eu entrava às 8 horas. E muita gente reclama que tem que sair de casa bem a horas mais cedo para chegar no trabalho na hora. Eu tinha que sair 6 horas de casa. Então, assim, e eu nunca reclamava por isso. Eu saía 2 horas antes do horário de eu entrar, porque o ônibus demorava 1 hora e 15 minutos, que ele pegava trânsito na marginal. Então, assim, se eu não saísse esse horário, eu ia chegar atrasado. E a minha preocupação sempre era cumprir com as minhas obrigações. Sempre. Por exemplo, hoje eu tenho um contrato, a empresa fala assim, eu não vou renovar o contrato com você até o último dia, eu honro o que eu tenho que fazer. Entrego o que eu tenho que entregar. Muitas pessoas, na verdade, têm essa notícia e vai se romper o contrato e relaxa. Começa a bacalhar, né? Então, assim, sempre que for fazer algo, dê o melhor de si. Eu tinha essa preocupação de não chegar atrasado. É uma coisa, até alguns vão falar assim, hoje é tosca. Chega 15 minutos atrasado, isso aí não vai fazer diferença. Para mim, não. Se eu tinha que chegar 8 horas, era 8 horas. Se eu tinha que cumprir aquilo, aquela carga horária eu tinha. E uma coisa, na verdade, que eu fiquei sabendo depois que eu saí da empresa, e o meu chefe, ele falou assim, ó, eu só falei para manter você na empresa porque a todo momento a gente estava olhando para você. Aí eu perguntei, por quê? Ele falou assim, ó, vou te contar uma história. Todos os office boys, eles pegavam 3, 4 ônibus para chegar no local. Você calculava para você gastar menos, você pegava um ônibus, andava um pouco a pé para pegar a baldeação, e você é o cara que mais economizava a grana. E a grana não era nem sua. Ele falou para mim. Ele falou assim, a grana não era nem sua. Por que você fazia isso? Ele falou assim, porque eu tenho o hábito de economizar. Se eu posso fazer um caminho para gastar menos, né? Não é meu dinheiro, mas é um dinheiro. Aí ele falou assim para mim. E a questão, na verdade, da prontidão. Tudo que foi dado para você. Você quer ir para o auxiliar do escritório? Quero. Você aceita esse desafio? Naquela época teve uma abertura para fazer curso de DOS, DBase e Lotus 1, 2, 3. Muitos de vocês não vão saber. Mas quem sabe o que eu estou falando vai entender. O Windows era 3.11, né? Não. Era o DOS 3.22. Depois que veio o Windows 3.11. Era tudo em linha de comando. Eu não lembro o nome da escola,
né? Bom, também não me recordo o nome da escola, mas falou assim, ó, vamos abrir o curso para vocês fazerem isso aqui, porque a gente vai trabalhar planilhado agora. Quem quer? Eu. Quem fez? Só eu. As outras pessoas, para mim não dá o horário, não está dando. Então, o que que acontece? Eu falo muito lá na Hometech para os colaboradores, a gente tem reuniões semanais, todo sábado. É reunião fora do expediente, antes de começar o expediente, e eu falo para os colaboradores, eu falo assim, ó, a oportunidade é dada. Quem pega são vocês. Quando a gente tem alguma oportunidade e a gente não pega essa oportunidade, não adianta reclamar. Que eu não tenho sorte. O fulano faz, eu não faço. A oportunidade é dada. Quem faz é a pessoa, certo? E aí eu recebi esse feedback. Por que que eu fiquei até todo mundo sair e poderia ter ficado? Prontidão e economia. Exatamente. Que para muita gente pode ser babaquice, né? Mas que tem muito dono de empresa que olha esses detalhes sim. E o que que acontecia? Por exemplo, eu fazia todo o percurso, por exemplo, rápido, e chegava na empresa primeiro que todos os outros office boys. Na época, acho que eram 7, 8. Uns 7 ou 8 office boy que tinha. Por quê? Eles faziam o que tinha que fazer e terminavam e ir pro fliperama, até dar o horário do almoço. Eu não. Eu voltava para a empresa, já terminei o que eu tinha que fazer. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar? Passando um filme na cabeça, o Alex fazendo. Aí, assim, é real isso que eu tô falando para você. É exatamente isso. Terminava o serviço que tinha que fazer, pro fliperama até na hora do almoço, dava horário de almoço. E aí eu era mal visto pelo grupo de office boy, por quê? Você não tá fazendo, não, você não tá fazendo a lição de casa, você tem que ir pro fliperama também. Você vai ficar mostrando serviço, vocês vão dar mais serviço pra gente. Não. Entendeu? Fiz a minha parte. E eu sempre falo para todos os colaboradores, todo mundo, tem que fazer, cada um fazendo a sua parte. A empresa cresce e, com certeza, todos que estão dentro dela também. Né? Então, essa é a minha dica de ouro, né? Para que sempre a gente faça o nosso melhor e sempre haja com honestidade, com clareza, com ética. E na Hometech, hoje, quais são os principais trabalhos que vocês fazem, né? Hoje a gente é setorizado, cada setor tem um responsável, né, pelo serviço. Igual você comentou, eu saí do operacional, mas o empreendedor, ele nunca sai do operacional. A gente delega algumas funções para não ficar sobrecarregado. Por exemplo, temos o setor financeiro administrativo, quem é responsável é a Érica. Temos o setor de marketing e RH. Tem empresas que fazem o serviço, né, de contabilidade, tem empresa que trabalha com tráfego pago, mas não é eu que coordeno isso, é o Yuli. Por exemplo, ele é o responsável em conversar com essas pessoas que fazem que são prestadores de serviço para a Hometech, tanto na parte de RH quanto na parte de marketing. E aí ele já acaba pegando a expertise para poder fazer os conteúdos que eles fazem. Né? Temos o setor de computadores, né, diagnóstico, inclusive montagem da parte gamer, que é o Gabriel Henrique, que é o responsável. O Khaled trabalha no setor do Gabriel Henrique. Né? Temos o setor de eletrônica, onde a gente faz recuperação de placa, conserto de console, que é o Arian, que é responsável por esse setor. Né? Temos o setor de impressoras, que é o Aruac. Você vê que tem bastante nome aí. Os iraquianos, né? Gente. Eu a responsável. Exato. Yazuvi. E temos o setor comercial. Hoje, o setor comercial, eu estou mentorando o setor comercial, porque a gente está em fase de treinamento para processos e condutas. Então, quem está comigo no setor comercial é o Gabriel Martins, é outro Gabriel lá, é cheio de Gabriel lá, e o Navi, né? O Navi está de férias nesse momento, mas o setor comercial é esse. E a gente está em fase de mudanças de novo. Por quê? Eu fiz um planejamento de 3 meses, algumas coisas deram muito certo, e as coisas que deram errada, a gente reformula, né? Conversei contigo, acho que semana passada, sobre a gente não ter um processo engessado.
A gente não consegue desenhar um caderno e falar para, ó, aqui está a receita, vocês têm que fazer isso. Não consegue. Todo mês ou toda semana a gente tem que estar mudando isso daí. Então a gente não pode formular um processo e falar, ó, daqui para frente vai ser só isso. Porque muda, né? Então a gente não tem como acompanhar 100% diariamente, mas a gente tem que ter um... Tem que ser flexível. Exatamente. É. A gente estava falando a semana passada, até pegando o gancho, que é legal aqui esse conteúdo para vocês. Eu gosto de conversar bastante com o empresário que eu vi, assim, ele venceu nessa área. Eu gosto de extrair dele o que você está fazendo. Uma coisa muito legal que o Renato falou falou, cara, não dá para ficar muito fixo fazendo uma coisa assim muito tempo, porque muda muito. Troca um funcionário, troca tudo, né? Mudou um funcionário na equipe, muda toda a estratégia, né? E isso é importante também, porque eu percebo que muito empresário hoje, e até foi base da nossa conversa, ele tá louco para achar uma fórmula de pão para ele aplicar e ele fala, tô tranquilo, mas não funciona mais isso hoje, né? Tanto é que a liderança hoje, tem vários tipos de líder, né? Mas a liderança hoje que mais funciona é a liderança que ela é mutante, né? Que o cara, quando precisa ser coercitivo, ele quando precisa ser aquele cara mais democrático, ele então ele é bem flexível, né? Porque hoje, tudo que você for fazer muito fixo, não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. E vocês conseguem fazer isso muito bem, né? E aí a minha pergunta agora que vem para você é a seguinte. Como é que foi, por exemplo? Eu sei que vocês têm várias fases, a gente já trocou ideia em vários outros momentos, né? O Renato, ele é do início do GEB, aí ele saiu uma fração, né? Quando estava ali na pandemia, ele saiu do GEB, a gente ficou só no online, e ele voltou agora mais recentemente, acho que tem um ano e pouquinho, né? Um ano e pouco que ele voltou. Todo o período seu de home tech, você deve ter tido vários desafios, né? E aqui tem muita gente que tem muito desafio. Qual foi o maior que você enfrentou e qual foi a melhor estratégia que você usou? Nossa, tem vários. Assim, daria para fazer um empilhamento aqui e falar pelo menos uns 10 para você. Porque, assim, é bastante tempo de trajetória, passamos por muitos desafios, mas muitos desafios. Um empreendedor, né, termina com dor. É, eu sempre falo isso aí. Não é fácil ser empreendedor, entendeu? Não é fácil, na verdade, você falar assim, vou separar o que é da empresa, e quando eu chegar em casa, eu quero desligar. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e você vai pensar nas contas que você tem que pagar no outro dia. Entendeu? Eu vou falar para você que precisa de terapia para algumas coisas, para alguns assuntos precisa de terapia e sozinho você não consegue, não. Você fez terapia? Sim, fiz. Você recomenda? Recomendo, eu vou Eu falar. falo para os empresários aqui, eles falam que é frescura. Dá 3 tapas na cara que passa. Posso contar uma história rapidinho? Não tem problema falar isso, não. Na pandemia, a minha empresa ela teve um ápice de serviço. Estourou. Todo mundo queria trabalhar home office, todo mundo tirou aquele computador que estava dentro do armário, que não funcionava, e quis consertar. Só que não é para consertar, é para ontem. Ó, eu sou advogado, eu não vou poder trabalhar no escritório, eu tenho que trabalhar em casa, não tenho computador, vou pegar isso aqui para arrumar, porque amanhã senão eu não vou conseguir fazer meus processos, né? Peticionar, não vou conseguir. E a gente pegou aquele computador e começamos a trabalhar. Mas é igual aquela locomotiva, né? Se você coloca carvão lá nela lá, e você trabalha 100% o tempo todo, você não consegue ir muito longe. É o que aconteceu comigo. E o engraçado, Pedro, o engraçado é que a gente não vê isso. Bate no peito pra mim, tá tudo bom. Nossa, tô forte, eu sou forte. Não tá acontecendo nada. Aí numa situação dessa daí, pra mim tava tudo em ordem, tudo certinho. Fiz uma viagem para Santa Bárbara do Oeste, essa estrada que vai para Piracicaba, uma estrada ruim pra caramba. Na volta, comecei a ter falta de ar. Tava na pandemia, falei, putz, tô com Covid. Isso na cabeça que eu ia trabalhar um monte de coisa. Fecha os vidros, liga o ar-condicionado, falta ar. Coloca no talo lá o ar-condicionado e nada, e abre os vidros. Aí começa a abrir o vidro, não, tá faltando ar dentro do carro. Isso à noite, pegando a estrada para voltar para Botucatu. E eu começo a sentir a minha perna esquerda adormecer.
Aí eu começo a sentir meu braço esquerdo adormecer. Tô infartando. Na hora a gente coloca na cabeça, eu vou morrer. Juro por Deus. A gente começa. Meu filho começou a perceber, tava no banco de trás, minha esposa no banco da frente. Pai, o que tá acontecendo? Não falei, nada não, vai passar, vai embora, toca a marcha, sou forte. E acontecendo nada, não chega, vamos embora. Cara, eu sou um cara que é difícil, na verdade, cair. Aquele dia eu parei o carro no estacionamento, não sei, no estacionamento não, no acostamento, não sei como parei, passando mal, deitei no meio-fio, parei o carro onde estava lá, parei o carro na pista, deitei no meio-fio e fiquei deitado passando mal. Meu filho levou com meu cunhado, meu cara, não, segurei, então pegar no carro aqui, então ia aí buscar. E pegou meu sobrinho, né? E passando mal, Pedro, passando mal, dor no peito, né? Vamos ver o que é isso. Não era nada. Eu entrei no carro dele. E o meu sobrinho pegou meu carro para começou a aliviar. E eu fui ver o que era. Fiz exame no coração, fiz exame de sangue, nada. Tudo certo. Uma crise do pânico. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, não é crise, síndrome do pânico. E para mim, até então, antes disso daí, eu pensava erradamente, depois eu assumi isso daí, que para mim, síndrome do pânico, essas coisas era coisa, sabe, frescura. Gente mole. Não, isso é frescura. E aí a gente passa e sente na pele e vê que não é, entendeu? Por isso que às vezes eu sinto que eu posso conversar com a minha, dou conselho, falo assim, ó, você tá acelerado, desacelera um pouco aí para você não estourar, né? E aconteceu comigo, eu dou esse depoimento porque para mim, na verdade, foi bom, né, terapia. E assim, para quem estiver passando por algo parecido, né, empresa, essas coisas a gente reconstrói. Agora, se a gente não cuidar da nossa saúde, bem, e aí eu passei por outras experiências na mente, quase morte. 2016, eu tive chikungunya. Eu peguei chikungunya. E até então, aquela época lá, teve 3, 4 casos aqui em Botucatu, no caso foi eu. Chikungunya é bom lembrar que entrou no Brasil por causa da Copa. É, Veio da África. chikungunya, peguei. E até então, quando você faz teste de dengue, não pega, não dá o resultado. E aí, aqui eu era novo, o médico começou a tratar com remédio errado, começou a coagular meu sangue, para fazer exame diário, e eu fui diagnosticado com leucemia, por causa da contagem de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, estava totalmente errada. Até que mandaram para São Paulo, a Unesp mandou para São Paulo o teste de sangue, e falou assim, não, tem alguma coisa errada aí, vamos fazer de novo. Só que até então, eu já estava com o início da Guillain-Barré, que trava toda a articulação do seu corpo. Guillain-Barré. Trava a articulação. Nunca tinha ouvido. Joelho, tornozelo, cotovelo, você não consegue mexer. E veio de onde isso? Chikungunya. Chikungunya. É síndrome de Guillain-Barré, que trava você e deixa você de cama. Só que aí começou, fora essa síndrome, começou o sangue coagular e eu comecei a ter problema de entupimento de veia. Começou a inchar o corpo. Circulação. Por causa da coagulação do sangue. Certos pontos do meu corpo começou a inchar e o corpo começou a reagir conforme que ele foi fazendo nódulos em todo o corpo. Eu tive que fazer biópsia de várias partes desses para saber o que era. Porque eu já tinha até sido diagnosticado com leucemia. Aí começa a aparecer um monte de calor no corpo. E esse ponto da minha vida, assim, eu falo para você que até me emociono com isso. Minha esposa é guerreira. Ela que levou, na verdade, a empresa
E ela me carregava nas costas, até dar banho, ela que dava banho em mim, porque eu não conseguia locomover. Eu não conseguia me articular, na verdade. E se eu tivesse que entrar em algum lugar que não entrava uma cadeira de roda, eu tinha que entrar arrastado. Então, assim, nesse ponto que a gente enxerga a vida, quando a gente passa por certos momentos assim, a gente enxerga a vida diferente. E a gente vê que não é nada. E às vezes a gente se sente superior a tudo, né? A gente estava na mão dos médicos, de diagnóstico, e passa por esses momentos. Então, assim, são vários momentos da vida que eu falo para você de dificuldade. Esse momento da empresa, respondendo a sua pergunta, acho que foi o momento mais difícil, porque eu fazia todo o operacional e fazia toda a parte de articulação da empresa nesse tempo. A minha esposa teve que assumir do zero, sem conhecimento técnico. Ela tinha conhecimento administrativo. Ela teve que assumir toda a parte técnica, sem conhecimento, e conseguiu levar a empresa. Então, assim, eu sou muito grato. Eu falo para ela isso aí, agradeço. Na verdade, ela é companheira 100%. Eu agradeço a Deus pela família que eu tenho, né? Isso é muito importante, a base, né? A base. E esse aí, para mim, acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei na empresa. Daí você sente que isso te ajudou a depois pensar estrategicamente sobre delegar, departamentalizar a empresa, coisa do tipo. Você acredita que daí começou... Sim, foi a partir daí que a gente setorizou. A gente dividiu, na verdade, funções, deleguei funções para cada um, e a partir daí começou a fluir setor. E deu certo, né? Quando a gente dividiu, por exemplo, porque todo mundo fazia tudo. E todo mundo acabava não fazendo nada, porque quem faz tudo não faz nada. Então, assim, X coisa, eu comecei a falar, você vai fazer isso agora, você vai fazer isso. E começamos a aprimorar. Eu montei processo, montei por escrito, não deu certo, fazia uns treinamentos, e aí foi evoluindo, né? Eu só consegui realmente, na verdade, deixar esses setores trabalhando faz 1 ano e meio, mais ou menos, 100%. Mesmo assim, é igual você falou, o operacional, por exemplo, a gente nunca sai 100%. A gente sai, Não, aí para de executar, né? a gente sai da execução, mas do operacional não. A gente tem que comandar as reuniões, né? Temos que temos que fazer que o nosso colaborador entenda, na verdade, toda a nossa trajetória, para que a gente evolua, entendeu? Então, é muito importante todos que estão na empresa entender a história e como a empresa roda, para não sair de fora disso aí. Vou te complicar agora, aí eu vou passar para o público fazer a pergunta. Eu já prepara aí o microfone aí, ó, para a pergunta para o público, tá? Todo empreendedor tem alguma coisa dentro dele assim que ele é louco para falar sobre aquilo, só que às vezes as pessoas não perguntam para a gente o que a gente está querendo falar, né? O que que você morre de vontade de responder para as pessoas que ninguém nunca te pergunta? Essa pergunta é difícil, né? Essa pergunta é para colocar. Vamos lá. Muitas pessoas, né, acham, né, que fala assim, nossa, a empresa já está constituída, é tudo mil maravilhas, né? Só que assim, o bastidor de uma empresa, ele é tiro, porrada e bomba, né? Eu falar para você que seria separar a vida do empreendedor com a vida pessoal. Tipo, você gostaria que as pessoas te perguntassem como é que você separa a vida pessoal da Isso, profissional? porque assim, hoje eu tenho minha esposa, tenho meu filho. Meu filho é meu sucessor na empresa, ele está trabalhando para que ele evolua como empreendedor, né? E, e tome rumo nisso daí, que a empresa, querendo ou não, é dele, né? Eu quero que ela continue, a gente trabalha para isso. Né? Mas, assim, é uma pergunta que, há um certo tempo, eu levava
todos, eu e minha esposa, eu levava todos os problemas da empresa para casa. Hoje, a gente vai embora junto para casa. A gente entra no carro e eu falo para ela fala para mim, fala assim, ó, vamos desligar da loja? Vamos. Eu vou falar para você que é a melhor coisa da vida quando a gente tem a consciência desse ponto. Porque a parceria, assim, um casamento ela é uma parceria, né, que ela tem que dar certo. Porque se não dá certo, você não vai se sentir confortável em estar naquela situação. E você tem que ter diálogo e abertura. Então, assim, o que eu fiz é uma coisa que eu não fazia. De ter medo de se expressar, ter medo de falar. Hoje a gente conversa e muito. E a minha esposa, ela é mais tímida e ela não era muito de conversa. Hoje, na verdade, ela que fala, precisamos conversar, vamos conversar assim, sabe? Então, seria essa pergunta, né, de dividir a parte empresarial com a parte pessoal. Eu acho que e também o parceiro ajuda muito nessa. Com certeza. Eu vou falar para você que eu não me vejo, não me vejo se eu tivesse sem a Érica, por exemplo, tocando a empresa sozinho. Ela é o meu alicerce, inclusive, conselheira, né? Parceira, conselheira, esposa, mãe do meu filho, excelente filho, tenho muito orgulho. Eu falo para os meus amigos, né? E eu tenho tanto orgulho do meu filho que eu nunca tive uma briga com ele, nunca tive. E nunca dei uma fabada na bunda dele. Sempre foi na conversa. Sempre foi no braço. Não. Não porque agora se for no braço ele é mais forte que ele. Ah, vamos dar, né? Mas assim, eu tenho muito orgulho de falar isso, que as pessoas, na verdade, que estão ao meu lado são pessoas boas. E sempre, todo lugar, na verdade, como conselho, a gente tem que escolher os amigos. As pessoas que estão ao nosso lado e na nossa trajetória, né? E a esposa, o filho, é parte da trajetória familiar e, no meu caso, na verdade, profissional. Então, assim, a minha família é trajetória familiar e trajetória profissional. Eles estão comigo o tempo todo, né? Então, tem que ter, trabalhamos juntos, tem que ter muito diálogo, muita harmonia, né? A gente tem que ceder um pouco, né? Às vezes, a gente tem que adiar conversas, né? Porque são conversas ásperas que naquele momento não vai para canto nenhum se você conversar. Vamos adiar. E assim, na verdade, sou muito grato por eles, né? Agradeço a Deus por sempre estarem junto comigo e me apoiarem em muitos momentos difíceis, Pedro, muitos momentos difíceis mesmo, né? De perda, de prejuízos, essas coisas que eles estão ao meu lado e estão me apoiando. Isso é muito importante. E eu gosto sempre de fazer isso, tá? E não deixaria passar batido hoje. A gente tem a esposa aqui, o Yuri, né? E tem também a Érica que está aqui presente, assim como também tem a colaboradora que está aqui, né? E quando a família está aqui presente, eu queria deixar uma mensagem para todos vocês do GEB, né? O GEB, a gente é uma família. A gente se honra enquanto família. A gente quer conhecer a família de vocês. Só que não é um grupo só para a pessoa ganhar dinheiro. A gente quer fazer amizade. Porque o empresário é um lobo solitário, né? Então, no mercado, quem que é amigo dele? Então, a gente não tem onde se ancorar. O empreendedor não tem onde se ancorar. Às vezes, ele vai lá fazer amizade com outro cara, o cara vai lá e passa a perna nele. Então, ter uma comunidade de apoio como essa é muito boa, né? E ver famílias vindo acompanhar a contagem da história de um empreendedor é muito bom também. Então, eu queria pedir agora, até para honrar você e a sua família, eu queria pedir uma salva de palmas para a sua família que está aqui também. Parabéns pela trajetória aí. Eu queria abrir para o pessoal fazer pergunta para você também. Só antes de vocês fazerem pergunta, esse QR Code é do parceiro, tá? Então aponta aí a câmera aí e começa a seguir, conhece a trajetória do parceiro, tá? Então a gente honra o parceiro aqui também. Lá no próprio Instagram dele, vocês vão ver a trajetória, ver o que eles fazem, né? O Renato é um cara que eu confio demais, né? Já me salvou de várias jornadas aí, computador que molhou. O Renato é um cara especialista aí na área aí, né? E você pode ver até na bio do seu Instagram, eu achei muito legal, cara. Uns dias atrás estava olhando que mais de 530 avaliações, né?
E você tem uma história curiosa com avaliação, né, no GEB, né? Fala pra galera aí. Tem uma história curiosa. No começo, né? No início, não era o nome GEB, né? O Café com Ideias veio primeiro que o GEB, né, Pedro? Então, a gente se reunia e não tinha um nome. Até na primeira reunião, o Pedro falou, a gente precisa, né? Vamos criar um grupo de estudo para a gente colocar um nome no grupo do GEB, no nosso grupo, que não era GEB ainda. 2016, isso. Exatamente. Então, foi daí que partiu. Mas eu acho que por volta de 2019 ou 2018, tivemos uma dica do dia. E até então, ninguém se preocupava em colocar os Google no meu negócio. Ninguém tinha, na verdade. Dava para contar, né, Pedro? As que tinha. E acho que numa das feiras que foi em São Paulo, alguma coisa, o Pedro voltou com uma dica e falou assim, ó, pessoal, isso aqui vai fazer a diferença. Então, se vocês não têm Google Meu Negócio, cria. Muita gente não criou, realmente. Pedro? Eu falei, nossa, isso aí né? E ele falou, isso daqui não é para agora. Daqui um tempo, nem sabíamos que ia ter pandemia. Daqui um tempo, isso daí vai ser o que vai contar para sua empresa. O pessoal vai lá procurar no Google e vai ver se você é bom ou não, pelo tanto de estrela que você tem lá, pela sua qualificação e depoimento dos clientes. E eu fui lá, eu mesmo fiz. Criei o meu negócio e tal. A primeira avaliação da Hometech fui eu que fiz. Vai avaliar lá, né? Minha empresa, coloquei lá que é a melhor empresa. Coloquei lá que é a melhor empresa, tal. E depois foi assim, bem, como que eu vou fazer para que as pessoas me avaliem? Eu criei o textinho, finalizava o chamado, mandava aquele textinho com a avaliação. O cliente começou a dar certo. E aí eu lembro, acho que quando chegou em 80 e poucas avaliações, e o pessoal aí começou a ranquear, o pessoal começou a achar a gente, começou a verificar os depoimentos, né? E a gente fazia uma dinâmica também no GEB. Isso. Todo mundo levanta a mão quem já fez serviço com o Renato. Aí todo mundo levantava a mão. Então, vamos agora já deixar a avaliação para ele. Botava o QR Code na tela e todo mundo deixava a avaliação, né? A gente fazia isso. Só de avaliação. Voltar a fazer, né? Exatamente. Só de avaliação do GEP, aquela época lá, ela impulsionou muito e foi o start, né? Para começar as avaliações do cliente. Porque, assim, por exemplo, se o cliente entra em uma página que não tem avaliação nenhuma, ele não quer ser o primeiro. Entendeu? Nossa, ninguém avaliou. Será que eu vou avaliar? Ou não, tem 2, 3 avaliações só, eu vou avaliar? Acho que não, né? Agora, quando uma pessoa entra, por exemplo, hoje, a gente já está por volta, acho que de 540 ou 530 e poucas avaliações por aí. Só que são avaliações reais. A gente quer que a pessoa tenha a melhor experiência conosco. Por exemplo, eu falo isso, eu tenho 23 anos de empresa e nunca recebi uma carta do Procon. Fala assim, ó, você fez cagada aí. Não. Aconteceram coisas erradas? Sim. Mas a gente ajeita lá. Por exemplo, teve computador de cliente que estava funcionando e parou na nossa mão. A gente falou para o cliente, ó, a culpa é nossa, vamos arrumar para você sem nenhum custo para você. Porém, foi uma fatalidade. O computador está funcionando e pode parar na sua, na mão de qualquer pessoa. E como a gente faz testes de estresse, para a gente levar ao máximo que a máquina aguenta para ver se ela está boa ou não, a máquina parou na nossa mão. Assumimos a responsabilidade. Não há um caso, 2, 3 casos que aconteceram, que parou na nossa mão e fala até hoje, na verdade. Khaled está aqui, não deixa mentir. Fazemos isso ou não? Na Hometech. Parou na nossa mão, não tem que falar para o cliente, ó, parou porque estava preparado, estava queimando. Não, parou na nossa mão, a gente tem que arrumar. Temos uma cartilha de ética e conduta que a gente não pode fazer com o cliente. É mascarar a verdade e mentir. Tem outras coisas também, mas a gente não pode falar uma coisa que é irreal, por exemplo. O computador precisa fazer isso e inventar alguma coisa que não precisa ser feito. Na Hometech, não. Se acontecer, eu tenho com certeza, na verdade, que não foi de má fé. Entendeu? Foi por ou inexperiência ou não tinha conhecimento. Aqui não é por má fé, porque a orientação é sempre trabalhar com a realidade. Prazos realistas, né? Não adianta o cliente chegar com o computador queimado, a gente vai falar que vai arrumar o computador
vai entregar à tarde. Não, na análise eletrônica demora até 10 dias, dependendo. São mais de 2.500 componentes para você analisar numa placa, por exemplo, para recuperar ela. Então, assim, não tem como trabalhar com margem ou com coisas que não são reais. E é só computador, né? Não é tipo, que às vezes tem gente que fala, você conserta televisão, conserta essas coisas, não. Não. Só computador. A parte eletrônica a gente trabalha com console, né, que seria o videogame, no break, monitor de computador, notebook e o próprio computador mesmo, as peças de computador, placa de vídeo, essas coisas. Tudo isso daí a gente tem o reparo eletrônico, que é a recuperação, né, de eletrônico de alto valor, por exemplo. Por que alto valor? Um notebook que vale 5.000, vale a pena você recuperar. Um notebook que vale R$200 não vale a pena, de repente, porque já está ultrapassado, você vai investir muito mais. Fica mais caro o molho que Isso. E a gente fala para o cliente, a gente é honesto nisso, ó, seu equipamento é muito antigo e não, de repente não vale você fazer o reparo. Por quê? Ele já tem 10 anos de uso. Você faz reparo em uma parte, ele pode pagar outra, entendeu? Então tem coisa que compensa, tem coisa que não vale a pena. Vamos abrir pra galera aí. Tem 2 aqui, 3. Passa aí o mic aí, a gente dá. Renato, obrigado pela contribuição. Você falou ali na última parte com a pergunta do Pedro sobre separar a vida pessoal da vida empresarial. Em algum momento, eu percebi que a maioria das empresas que a gente atende, muitos empresários perderam até o casamento, muitas vezes por conta de empresa. Só que todo esse problema de relacionar pessoal com empresarial envolvia a questão do dinheiro. Em algum momento aconteceu isso na sua empresa e como você separou isso? São duas coisas, né? A minha esposa, ela trabalha e ela é a financeira, ela que cuida do dinheiro da empresa, né? E assim, ela tem autonomia de fazer tudo que é melhor para a empresa. Às vezes não é melhor para mim. Não é melhor para mim, às vezes eu fico até incomodado. Mas se eu for olhar, ela não está fazendo melhor para mim, ela está fazendo melhor para a empresa, né? E em separar o relacionamento com a empresa, são 23 anos que a gente está junto. E são 23 anos de empresa, né? Nosso casamento a gente casou e começou a Home Deck, né? Ela passou por momentos comigo muito difícil, que a gente não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Não deixamos de pagar. De um jeito ou de outro foi pago, né? E esses momentos que não tinha grana ou que não tinha como ser feito foram os piores momentos. Por quê? Era aquela coisa que a gente levava embora com a gente. A partir do Pra casa, você fala, levava embora com a gente para casa. Por quê? É uma coisa que a gente passou a dificuldade o dia inteiro, levamos para casa, dormimos com isso aí, acordava de manhã, no café da manhã, conversando sobre isso. Até um ponto que eu e ela percebemos que se continuasse assim, a gente ia terminar com a empresa e ia terminar com o relacionamento. São duas coisas que iam acabar. E aí eu falei para ela, eu estou disposto a não acontecer isso. Eu não quero nem que a empresa acabe, nem que o nosso relacionamento acabe. Então, assim, é uma moeda de dois lados, tá? Você tem que ver o seu lado e aí tem que entender o lado dela também. Porque não é só você querer o que você... vamos fazer assim. Não, você tem que conversar. É uma balança que tem que ser bem equilibrada aí, tá? No caso, eu vou falar para você, é muito diálogo. Muito, mas muita conversa sobre qual é o seu objetivo. Vou dar um exemplo, tá, Pedro? Por exemplo, às vezes a gente quer conversar com a nossa esposa ou com alguma outra pessoa e a gente vai caminhando pelas bordas, não sabe como que chega no objetivo, como que eu falo aquilo, sabe? Aí você fala um monte de coisa que não tem nada a ver, não faz parte do contexto para você querer outro objetivo. A dica que eu dou, na verdade, é você encurtar o caminho. O objetivo é esse, a gente precisa ser assim, 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 as consequências podem ser essas, e vai direto ao objetivo. Por quê? Dependendo, na verdade, da coisa que você for conversar, vira uma novela. Fica muito longo e você não chega no seu objetivo. Então, assim, encurta seu objetivo e converse com quem tem que conversar. Por exemplo, você está com o filho, está com a esposa, está com problema familiar, conversa com todo mundo.
entendeu? Só que vai diretamente no objetivo que você quer. Não fica comendo pelas bordas, não fica... Não, ó, meu problema aqui na empresa é esse, é financeiro, assim, assim, assado. Como a gente resolve? Entendeu? Certo? Quem mais tinha levado aqui? Tem 3 aqui, tem na ponta aí também. É que a gente já fica aqui um na frente aqui, ó. Tem 3 aqui pra... Eu queria fazer uma pergunta para os dois, botando uma situação semelhante. Eu não sou daqui, de Itaús. Cheguei aqui em dezembro. No começo de uma empresa é um pouco desafiador você conquistar o cliente. Na verdade, não é um problema. Meu maior desafio hoje é levar o cliente até a loja, de ter uma conversão boa. Qual foi o maior desafio de vocês dois quando chegaram até Botucatu como empresários? Bem, o desafio, a pergunta sua é para trazer mais clientes. Na verdade, qual que foi o maior problema de vocês? Qual que foi o maior desafio até a empresa começar a funcionar? Existe uma coisa que agrega valor. Valor, eu falo para você, você tem que agregar valor na sua empresa, não valor de dinheiro. Você tem que agregar valor no que você faz, né? Sempre eu falo, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor com o que a gente tem na mão. Por exemplo, às vezes a gente não tem todas as ferramentas. Pedro mesmo já falou que às vezes a gente não tem um sistema funcional, mas a gente sabe trabalhar no Excel, por exemplo. É uma coisa. Primeiramente, você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Eu fui entender isso daí depois de um certo tempo de trabalho. Eu pegava tudo que eu podia pegar. Só que eu me enganava. Por quê? Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e tinha coisas que eu não sabia fazer direito. Essas coisas que eu não sabia fazer direito me enrolavam no que eu era melhor. Entendeu? Eu comecei a peneirar qual era o lugar que eu queria, qual era o cliente que eu queria comigo na minha empresa. Entendeu? Hoje, tem muitas coisas que chegam até mim, a pessoa fala, Renato, eu preciso disso, disso, disso. Eu sei eu sei como faz, mas não é meu segmento. Por exemplo, eu vou dar exemplo que tem hoje aqui um rapaz que faz locação de impressora. Precisou sair. Saiu. Ele estava aqui até agora, faz locação de impressora. Eu trabalho com impressora e não faço locação de impressora. Entendeu? Muita gente falava para mim fazer. É um ramo que eu não queria porque ia me atrapalhar em fazer o que eu faço melhor, que é a manutenção. Então, a gente precisa tanto ramificar o que a gente faz e fazer bem, fazer com maestria, certo? Entregar realmente. Por exemplo, uma oficina de carro, você não quer deixar seu carro lá com problema e voltar com 3. Você quer ir lá resolver o problema. Então, primeira coisa é identificar o que o seu cliente busca. Primeira coisa é identificar o que o seu cliente busca. E depois você vê se você consegue agregar tudo ou se você vai escolher certas coisas. E o cliente também. Por exemplo, tem engenheiro, por exemplo, que pega todo quanto é tipo de serviço e aí aparece, por exemplo, uma obra para ele montar de esgoto, ele vai colocar, por exemplo, essa obra junto com um monte de casa que ele está fazendo. Só que é um planejamento totalmente diferente. Se ele fizer e tomar tempo dele fazendo todo esse planejamento, ele vai deixar aqueles 10 clientes que ele tem construindo casa, aí vai ser complicado. Por quê? É uma coisa pontual que ele está fazendo e ele está deixando 10 clientes para trás, ele está se queimando. Então, ele tem que colocar na balança o que ele faz, para qual rumo que ele vai, qual que é o objetivo, o que ele serve, entendeu? Isso daí para todos os segmentos, por exemplo. Escola de inglês. Tem escola que dá aula de 20 idiomas diferentes. Só que o mesmo cara que dá aula de inglês, ele dá aula de mandarim. O mesmo cara que dá aula de mandarim, dá aula... Só que o cara é meia boca em cada... O cara não é bom naquilo que ele faz. E aí acaba se queimando. Entendeu? Infelizmente. Você chegou aqui em Botucatu quando? Dezembro. Dezembro do ano passado. Você faz o quê? Eu tenho uma loja de móveis. Chama Village Móveis. Ah, móveis para cá, o sofá. Sofá, cama, rack, painel. Legal.
E aí, repete só a sua pergunta para eu entender a dor dela. Eu perguntei qual que foi o maior desafio quando vocês chegaram até a cidade. Porque a gente sabe que o network faz total diferença, uma indicação. A maior propaganda é o boca a boca ainda, né? Que nem eu falei para vocês, ainda o nosso maior desafio é levar o cliente até a loja, o pessoal que não conhece ainda, porque normalmente você tem a sua preferência, né? Você compra em tal loja, compra aqui, compra ali. Mas qual que foi o maior desafio quando você chegou até aqui? Eu vou tentar responder de uma forma que te ajude, tá? Porque assim, a minha história, eu sou de outro segmento, né? Então a minha história pode ser que um detalhe dela sirva para você. A primeira dica que eu diria para você é assim, ó. Quando você chega num lugar novo, você sabe que, especialmente, não é Botucatu não, todo interior, tá? Ele tem as manias dele, né? Então aqui o pessoal fala que o pessoal é cabeça pequena, cabeça fechada, bairrista, só compra dos mesmos, tudo bem? Isso é a frase que você vai escutar em qualquer lugar. Se for para Campinas, vão falar isso aí também. Se for para Jundiaí, vão falar também, né? Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei em Botucatu, eu não vim fazer o que eu faço hoje, eu vim fazer outra coisa. Deu errado. E aí eu precisei me virar. E aí eu percebi que o pessoal tinha um pouco... Eu não vou dizer que é preconceito, porque eu tô falando mal da galera daqui. Eu sou apaixonado por esse lugar. Primeiro, eu tinha certeza que aqui era o lugar que eu queria que a minha família vivesse. Porque ninguém consegue prosperar no lugar onde não se gosta de estar, tá? Então, isso serve para a cidade que você tá, o casamento que você tá. Ninguém prospera no lugar onde se não gosta de estar. Você gosta de Botucatu? Eu gosto. É bem semelhante a Jaú. Então, assim, o primeiro ponto, tá beleza, você gosta de Botucatu. Então, Botucatu tem a peculiaridade dele. O que eu fiz quando eu comecei? A dificuldade era, todo mundo perguntava, você é filho de quem? E eu respondia, do Pedro Serafim. Aí o pessoal, o Serafim do Bairro Alto, vários me falavam isso. Eu falei, do Bairro Alto? Como assim? Aí um rapaz uma vez falou, não, é que aqui, tipo, o pessoal pergunta pra ver de que família que você é. Ah, não, meu pai não é daqui. Então eu nem tinha me ligado. Eu falei, o pessoal, mas por que pergunta de família? Porque o pessoal tem a tendência de comprar de famílias mais conhecidas. Até por uma questão, é lógico, o comprar de quem é mais garantido, certo? Até Não é assim também. até aí eu não acho ruim. Só que aí eu falei, o que eu faço agora que eu não sou daqui? Então eu tenho que voltar para São Paulo. E aí foi aonde começou a jornada. Por exemplo, o Jeb nasceu dessa dor. Então o que eu fiz? E a dica que eu te daria? Eu acho que você tem que criar, vou pegar um gancho no que o Renato falou, você tem que aumentar a sua percepção de valor. Ela tem que ser maior do que o dos seus concorrentes. Então você não precisa cobrar o mesmo preço, fazer a mesma fachada que nenhum concorrente, mas você tem que aumentar a sua percepção de valor. O que eu fiz? Eu falei, vai demorar muitos anos para as pessoas conhecerem meu trabalho aqui. Então, eu adotei uma técnica que está lá no livro Marketing de Guerrilha. As pessoas têm que estar com o meu nome e tudo que eu faço na cabeça delas, na ponta da língua delas. Então, eu sou irritantemente presente na vida das pessoas. O que eu fiz? Eu peguei as 4 pontas da cidade e lacrei as 4. Eu fui para a área da educação. Então, ou me conhece o cara do Jeb, ou me conhece o professor Pedro, ou me conhece o cara que dá palestra, ou o cara que faz evento, ou o cara que entendeu. Só que tudo é no mesmo segmento. Então, você tem que ser irritantemente presente na vida das pessoas. Se você ficar no seu ponto comercial ali paradinho, os outros vão te engolir porque eles têm mais tempo do que você. Então, o que você tem que fazer? Sua marca tem que estar dentro de evento. Isso pode ser um patrocínio, pode ser participando de alguma coisa. Você tem que fazer parte de grupo de network. Quer ver um detalhe? Alguém tem imóveis aqui? É de imóveis aqui? Você vende sofá, estante e tal? Sabe o que a maioria dos donos dessas lojas fazem? Não precisa disso. Eles acham que network é jogar tempo fora. Então faz diferente deles. O que eles não estão fazendo? Trabalha na falha do seu concorrente, entendeu? Então hoje eu olho e vejo assim, eu não tenho concorrente na cidade, mas eu tenho princípios de trabalho parecidos com o meu. Então eu vejo quais são as falhas dele. Eu trabalho na falha dele, só que eu entrego com uma excelência extremamente maior. Entendeu? Então, foi assim que eu... Só que isso não é um ano, tá? Isso às vezes leva um período. Então, você tem que tirar o coração e o fígado de lado, tem que ter paciência, tem que estar perto de pessoas, porque o network vai alavancar mais rápido o seu nome, o nome da sua empresa. Então, tem algumas estratégias que faz você alavancar mais rápido. E você pode reparar que os seus concorrentes, pode olhar o que eles não estão fazendo. O que eles não estão fazendo é onde você se destaca. O motivo de vir para cá, eu estudei a região toda, Botucatu, a escolha de Botucatu foi pensado na falha dos concorrentes, né? Trabalhar onde eles não trabalham. Mas assim, começo de loja é um pouco... É normal, né? Tá, é primeiro ano? A loja? É. Aqui
Inaugurei dia 8 de janeiro, mas eu trabalho no ramo tem 12 anos. Entendi. Aqui não tem um ano ainda. Não, aqui vai fazer 6 meses aí. Entendi. Então, aí tá. Primeira tratativa que você tem que fazer é fazer o nome da sua marca chegar em tudo quanto é lugar. Então, eu falaria para você fazer outdoor? Depende. Se você for fazer outdoor, tem que estar aonde o seu produto é público A, B ou C. Médio, medial. B+. Então, o seu produto tem que ter outdoor. Se você for fazer, tem que estar na Vital Brasil. Na Vital Brasil, Vila dos Médicos, ali você tem que fazer outdoor. De alguma forma, esses bairros têm que saber que você existe. Porque na cabeça deles tem uma marca chamada Casa Verde. Na cabeça deles tem essas marcas. Então, se você for presente, vai chegar uma hora que vai, o que é essa? Világio? Világio. O que é essa Világio? Quem que é? Aí você tem que convidar essas pessoas para vir na loja. Então, ó, dica. Acabou que o membro do GEB ele não está aqui hoje, mas faz coquetel dentro da sua loja. A gente acabou de fazer uma mentoria dentro da loja de um parceiro. E aí foi um monte de homem, foi um monte de esposa. Aí a esposa começou a ver as roupas. Ai, amor, você vai ficar bonito nessa roupa. Entende? Faz coquetel dentro da sua loja, patrocina evento, que é do público P+. Porque os seus concorrentes não estão fazendo isso. Eles estão sentados na empáfia deles, de que, tipo, já estamos aqui há 20 anos na cidade e o pessoal compra da gente porque a nossa marca é conhecida. Aí vem alguém de fora e surpreende, entendeu? O que eu fiz foi, eu simplesmente fiz o inacreditável, eu construí algo que não tinha. Porque eu fiquei olhando e falando, nossa, eles estão tão sentados na empáfia que eles nem divulgam, eles não fazem nada. Isso aqui qualquer pessoa poderia ter montado. Agora, com a força de vontade, a gente passou por uma pandemia, a gente perdeu 15 membros na pandemia. Um monte de gente falou, vai quebrar o GEB agora, vai falir, o GEB está mais forte do que nunca. Então, a dor que você está olhando, que você está sentindo, é aonde a tua força de alavancagem. Tá? Depois a gente troca uma ideia que tem umas dicas boas para dar para você aí. Beleza? Mas uma coisa muito legal, acontece muito evento em teatro aqui. Se coloca à disposição para patrocinar o palco do teatro. Entendeu? Monta o palco do teatro. Ah, vai ter uma peça, tal. Mete para dentro desse universo. Quem que tá o organizador? Ah, o Ferreira Eventos. O que você precisa para o palco? Eu preciso de um sofá, preciso disso. E lá no começo o cara vai fazer o merchan. Világio, móveis, tá, entendeu? Porque os concorrentes não estão fazendo isso. Eu sei que minha cabeça é criativa para tentar fazer o que ninguém está fazendo. Só o fato de você estar aqui, você já saiu na frente. Porque quando a gente convida, a gente já convidou grandes marcas. O dono fala, isso aí não funciona. Isso é papo de coach. E aí eu só falo, então, fiz o meu melhor, né? Usar a frase do Clóvis de Barros Filho. Beleza? Beleza. Obrigado. Aqui tinha... Fala, Renato. Parabéns pela trajetória. Minha pergunta seria a seguinte. Você vem de uma carreira militar. A rigidez, né, dessa carreira militar. A grande maioria aqui é CLT. Né? E ele veio do CLT e se tornou empreendedor. Como foi essa mudança para o Renato, né, de militar para ser empreendedor? E como foi visto pela família e pelos funcionários? Se tem a rigidez militar implantada na cultura dessa empresa ou não? Você conseguiu superar isso e moldar para uma coisa mais leve do que o militarismo? Boa pergunta. Foi uma Militar só não pensa Bolsonaro, né? Não, Pera, tá ok. uma boa pergunta. Foi uma coisa que eu tive que mudar muito. Por quê? A vida militar manda quem pode e obedece quem tem juízo. Existe uma coisa na vida militar chamada hierarquia, certo? Essa hierarquia me ajudou muito, né, em aprendizado, porém eu não pude trazer ela para minha empresa. Tá? Eu tive que fazer alguns treinamentos para mim me adaptar à vida civil, que eu vou falar assim, que a vida militar é uma, a vida civil é a outra. E o que acontecia? Todos os treinamentos, tudo que eu fiz no Exército era para ser guerreiro, certo? Eu estudei estratégia de guerra. Eu fui da arma de artilharia. A gente tinha pontos de coordenadas para acertar alvos. E todos os outros estágios que eu fiz foi com relação à guerra, certo? Paraquedista, aeromóvel. Então, eu tinha tudo na mão para ser militar, mas não tinha nada para ser empreendedor. Quando eu me vi empreendedor,
Primeira coisa que me deram o toque foi, Renato, você tem que parar de ser militar, cara. Você não vai conseguir nada, na verdade, se você chegar desse jeito. Procurei treinamento no Sebrae, né? Fiz o Empretec, me ajudou muito o Empretec. Fiz o Mastermind, o LICE. Fiz várias mentorias onde as pessoas que davam mentoria para mim tentavam fazer eu entender que o caminho para ser empreendedor é aquele, não este, né? Então, a mudança foi do vinho para a água, né? Não foi da água para o vinho, foi do vinho para a água, porque foi muito drástico e, principalmente, eu tive que trabalhar muito o meu interior, tá? Meu estado de espírito interior, porque eu era muito, muito agitado, sabe? Acordava 4 horas da manhã, já queria estar fazendo as coisas e eu tive que desacelerar nisso, né? Quando a gente faz a escola militar, a gente quase não tem noite de sono. Por exemplo, a gente estuda, eles iam até 11h30, meia-noite, 3, 4 horas da manhã tá de pé. E é exaustivo, na verdade, o treinamento físico, treinamento militar e depois o próprio curso superior. Então, você chega em certos pontos que você está exausto. Eu tive que tirar tudo isso daí da minha vida. Eu não podia levar isso aí do empreendedorismo, porque senão eu não ia conseguir. É igual quando você trabalha na capital e você vem para o interior, se você veio imprimir aqui no interior a velocidade da capital, você vai moer a cabeça das pessoas, entendeu? Não dá. Entendeu? Só o fato de aqui você vê umas coisas que o cara fala assim, você quer mais alguma coisa da cozinha? 9h50 o cara tá perguntando se você quer alguma coisa da cozinha no restaurante. Você fala, o quê? A gente tá, a Mayara tava aqui, né, sábado, né? A gente tava num restaurante lá, a gente saiu lá nessas famílias aí, a mulher veio, você vai comer ainda? Perguntou 3 vezes, né? Daí eu olhei pra cara, não tô entendendo. Eu falei, o que tá acontecendo? Não, é que a gente já precisa lavar a louça. O prato da gente cheio de risoto, cheio de comida, não precisa lavar a louça. No 10 para as 10. A pessoa tá cobrando para... Você vai comer rápido para eu poder lavar seu prato que eu preciso ir embora. Cara, que é isso? Essa pessoa não sobrevive em São Paulo, não. Sou em São Paulo, o cara tá chegando no restaurante 11h30 da noite. Meia-noite, entendeu? Se você vem imprimir isso aqui, a pessoa fala que você é doente, né? Só que pegando o gancho, se acontece isso daí, a empresa tá fadada a falir, a fechar. Por quê? Hoje você não faz o que você quer, você faz o que o cliente quer. Você, por exemplo, tem que se adaptar ao cliente. Por exemplo, se você está comendo lá e você vai comer até as 10h30, até as 10h30 que você tem que estar lá. Entendeu? Senão você não vai... Você, por exemplo, se for num lugar desse, você não vai voltar. E se você não tem cliente, você não tem... Exatamente, mas é uma pessoa nova lá. Nunca tinha acontecido isso. Eu vou continuar voltando lá. Mas, por exemplo, eu conheço o dono. Eu vou dar um toque para ele, vou falar, cara, assim, ficou chato. A menina veio 4 vezes na mesa, 3 vezes nela, 2 vezes em mim. Aí eu não entendi o que estava acontecendo. Ela estava querendo lavar meu prato para poder ir embora. É igual quando você chega no mercado, o mercado não fecha às 10. Aí a pessoa fala, mas tem que ter dó da pessoa que trabalha no mercado. Não tem que ter dó de ninguém. Quem tem dó das pessoas é porque não acredita no potencial delas. Se ela não quer trabalhar até 11 horas da noite, se capacita e vai trabalhar num lugar para trabalhar até 6 horas da tarde. Se está trabalhando até a noite, aceite que está trabalhando até a noite e atenda com excelência até a noite. Não quer trabalhar até a noite? Se capacita e vai trabalhar num lugar que é 6 horas da tarde. Eu não tenho dó de ninguém. Eu acho que as pessoas estão nas posições que elas merecem estar. Se elas querem sair dali, se capacite e vai fazer o outro. Você está na posição que você está? Você não passou como é que fala? Porrada e bomba? Tiro ou porrada e bomba? Quer chegar na posição que ele está? Passa pelo tiro, porrada e bomba. Não quer? Fica na sua bolha de vida aí, esse logotipo da Nike nessa bola de sabão aí. Acho que as pessoas estão onde elas merecem estar. Se esforçar, a oportunidade passa na frente de todo mundo. Só que tem gente que é preguiçoso, não quer fazer esforço, então não vai conseguir chegar onde você ia chegar, né? Às vezes a pessoa até se enfia na própria situação, né? Se enfia na própria situação. Vamos aí pra gente poder encerrar. E tem uma sua e tem mais a sua, né? Tem mais ali também. Eu queria perguntar basicamente no tema de delegar. É uma das dificuldades que eu particularmente tenho, né? Hoje em dia, a questão de escolher pessoas, treinar pessoa, eu queria entender como é que foi a sua lidar com isso
da prática para que conseguisse se desligar parcialmente, aí, pelo menos do operacional. Nossa, muito difícil. Porque você faz uma análise e aí você delega a função. Quando você coloca a pessoa na função, é uma catástrofe, sabe? Boa pergunta, e eu vou falar para você que foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu tive que mudar pessoas de funções várias vezes até achar realmente o que a pessoa faz, sendo que tem um caminho mais curto para isso, onde você consegue ver e já fazer uma análise do que essa pessoa pode desenvolver de melhor, né? Eu bati muita cabeça, inclusive, hoje ainda tem algumas dificuldades quanto a isso, de achar a pessoa certa para aquela função. Porém, eu tive que mudar o meu modo de olhar, sabe? Eu estava olhando para a pessoa que está ali e não para a função que ela iria assumir. Eu comecei a isolar a pessoa que está ali e olhar a função que ela precisa exercer e o que ela precisa fazer para mim poder delegar para essa pessoa desenvolver do melhor dela, entendeu? Eu tive casos que a pessoa de repente não conseguia se desenvolver como auxiliar técnico, mas era um excelente vendedor. Mas nem a pessoa sabia, nem eu sabia que a pessoa era um excelente vendedor. Nem a pessoa sabia. Eu falei, não, vendeu, eu sei. Mas vamos testar. Opa, nossa, foi bem. Eu me surpreendi e a pessoa também. Entendeu? Então, assim, são X fatores, mas, na minha opinião, a sua dificuldade é de... Você foi. A minha dificuldade acaba sendo delegar por saber como melhor capacitar, como fazer com que... E saber qual é a pessoa que eu vou encaixar lá, entendeu? Certo. E tem a opção, a outra opção, por exemplo. Hoje a gente tem alguns déficits no mercado de capacitação. Eu comecei a capacitar as pessoas do jeito que eu queria. Eu comecei a pegar a pessoa crua. E ela ser capacitada e moldada por nós. É difícil, é muito difícil, mas eu vou falar para você que é gratificante no final você ver os resultados. Pegar uma pessoa crua da área e capacitar ela para o segmento que você quer da sua empresa. Posso dar uma sugestão para a tua pergunta aí? Cara, delegar tem mais a ver sobre você do que qualquer outra coisa. Se você viveu num lar onde as pessoas não deixavam ninguém fazer nada, tudo que as pessoas faziam chamava de burro, coisa do tipo, você vai ter problema com delegar. Entendeu? Delegar é sobre emoção. Então, enquanto você não entender que as pessoas não vão fazer igual você, elas vão entregar o melhor que elas podem, dentro da capacidade que elas têm, e você não entender a função que ela vai desenvolver e quem ela vai atender, principalmente, em cada função, só vai atender um público diferente. Então, eu olho para mim e penso, eu tenho dificuldade até hoje de delegar, porque eu sei que se eu pegar um serviço para fazer, eu vou fazer melhor que o meu funcionário. É óbvio, o dono vai fazer melhor que o funcionário. Até porque foi ele que começou aquilo ali. Mas o ponto é, se o dono fizer tudo, ele vai morrer. Então ele precisa confiar nas pessoas. É igual quando você contrata um motorista e fica falando para a pessoa, troca de marcha, ou dá seta, vira para a direita. Você tem que confiar. E aí você tem que analisar, eu acho que antes de mais nada, quando eu coloco uma pessoa numa função, eu sempre olho para a pessoa, sempre olho para ela, e penso assim, qual a maior habilidade? Ontem a gente fez reunião. Eu perguntei, o que você ama fazer aqui? Ela falou, cara, eu gosto de tudo que é no computador, bater contrato, coisa do tipo. Então eu já sei a habilidade dela. Então eu não vou ficar botando ela para fazer outra coisa. Porque na hora que ela falou, o olho dela brilhou sobre o computador, entendeu? O problema é que às vezes a gente quer que aquela pessoa seja bom naquilo, e ela não é bom naquilo. E a gente força a barra disso. Então você tem problema de delegar já que é uma coisa pessoal, e ainda você vai forçar pessoas a fazerem coisas que elas não gostam de fazer e não sabem fazer. Então olha para você e pensa, ninguém nunca vai fazer igual a você. Supera isso. Ninguém vai fazer igual a você. Mas as pessoas podem ser tão boas quanto você. E tem pessoas na minha equipe que já fizeram coisas melhores do que eu, só que eu achava que nunca faria. Mas o que eu tive que fazer? Permitir que elas se desenvolvessem. Então ela vai errar uma vez, ela vai errar duas, ela vai errar três, mas uma hora ela vai acertar, entendeu? Então é mais sobre você. Tá tranquilo que as pessoas precisam passar de fase. Então na minha equipe, por exemplo, o que eu falei para você ontem? Quanto tempo leva numa função só? 1 ano.
Se você não desenvolver em um ano, ou eu te demito, ou você vai fazer outra coisa. Tem que passar de fase, entendeu? Então, se você colocar isso como premissa no seu negócio, você vai ajudar as pessoas a irem passando de fase. Elas têm que passar de fase. Ninguém precisa ficar numa função pro resto da vida. Ela tem que passar de fase. Só que se ela não sair daqui, não vai fazer outra coisa. Mas delegar é sobre você, tá? Não é sobre funcionário, não. Ah, funcionário é ruim. Não é. É sobre você que é ruim. Eu também, quando eu penso em delegar, eu não tô delegando é porque eu sou ruim. Eu tô com a minha cabeça tá muito congelada naquele assunto. Tem um pouco a ver com a frase de hoje. Tem um pouco a ver com a frase de ouro, exatamente. Vê outro aí, ó. Vê outras. Clube. Parabéns pela trajetória. Toda a superação, né? Bom demais. Você participa de alguns grupos de empresários. Quando foi que você viu que isso era necessário e o quão importante é participar de grupos de network? A partir que eu comecei a ter a mentalidade de network, antes de eu participar do início do GEP, eu participei, inclusive, de alguns outros grupos. O network, ele faz laços, não só de cliente, faz laços de parceria. Por exemplo, eu já vi grandes parcerias surgirem a partir de um grupo de network. Pessoas que não sabiam o que ia fazer da vida. Pessoas que estavam desorientadas, não sabiam o que ia fazer da vida, acharam parceiros e, de repente, num talk ou numa palestra, alguma coisa, deu um insight e ele resolveu a vida. Tá? Na minha opinião, quando você entra para um grupo de network, um grupo de empresários, você não tem que vir com a mentalidade de fazer grana, fazer dinheiro. Você não tem que vir com essa mentalidade. Tipo assim, ó, eu vou entrar no grupo do GEB porque eu trabalho com sapato e eu vou vender sapato para todo mundo. Você não pode entrar. Isso acontece naturalmente. Uma trajetória, isso. Você tem que entrar num grupo do empreendedor para você aprender, para você ensinar, para ter a troca, né? Eu falo isso pro Pedro, eu falo assim, muitas das vezes que eu venho aqui, eu aprendo muito, às vezes, com pessoas que estão começando agora, assim, com 3, 4 meses de início. Eu aprendo coisas que eu devo fazer e coisas que eu não devo fazer. O aprendizado, na verdade, ele é uma via dupla, tá? Você aprende o que você pode fazer e o que você não pode. Por exemplo, depoimentos aqui e coisas que dão errada, eu acho que você tem que olhar com um olhar de aprendizado também. Para, de repente, você não estar indo para o mesmo caminho dessa pessoa, né? E o network, ele proporcionou para mim, eu vou falar para você como individual, tá? Para mim, não para a empresa, um conhecimento imenso, tá? Com diversos segmentos, por exemplo, LGPD, marketing, coisas que não estão no meu dia a dia, mas que agregaram valor na minha vida para mim ter cuidado. Por exemplo, uma dica importante que o Pedro mesmo falou, como você faz alguma parceria com alguma pessoa, você faz um contrato? Se eu não tivesse no GEB, eu não ia ter esse start. Eu coloquei ele aqui na minha cabeça, mas, nossa, tem umas coisas que eu não estou fazendo com contrato, acho que é melhor a gente começar a colocar no papel, né? Pra gente não, de repente, acontecer o que aconteceu com pessoas que deram depoimento aqui, ó. Se foi um contrato, na verdade, eu perdi não sei quantos milhões. Porque eu não tinha o papel. Foi no boca a boca, a confiança. Naquele momento que você está fazendo aquele negócio, tá de boa. Tudo mil maravilha, mas não está formalizado. Então, para mim, assim, o network, além do aprendizado, é uma troca, né? Conhecimento. O negócio, ele vem com consequência, você não tem que entrar querendo fazer venda, senão você vai entrar por uma porta e sair pela mesma porta. Não é por outra, não. Pela mesma porta você entrou, você sai, certo? Se você vier com a cabeça, você fala assim, eu vou lá que eu vou pagar a mensalidade, mas eu vou ter que fazer 4 vezes mais do que eu pago a mensalidade. Não. É uma troca. E uma consequência natural de negócio, né? Eu acho que vem por último, me corrija se eu estiver errado. Primeiro vem a troca, primeiro vem o aprendizado, você tentar entender como é que funcionam as empresas, como é que funciona o comércio dos parceiros, né? As dores
O mais, assim, às vezes eu não venho nem para ter um conhecimento de alavancagem, mas eu venho para conhecer a dor, porque em cima dessa dor, de repente, tem alguma coisa que me encaixa comigo. A dor eu acho que é a melhor coisa. Eu falei um dia para um pessoal, o pessoal acha que é conversa fiada. A minha primeira venda no JEB, do meu serviço, porque o meu serviço é mais difícil do que o de vocês, tá? Eles têm um produto para entregar alguma coisa. Eu vendo uma coisa que vai para a cabeça. Eu não tô te entregando um papel, ó, tá aqui, ó, tá vendo esse copo. E a primeira venda no JEB foi no final do segundo ano do JEB. Eu vendi um treinamento para o Salles Materiais de Construção. Depois de 2 anos marretando, ele falou, cara, como que funciona seu treinamento para a equipe de vendas? Aí foi o primeiro que eu vendi. 2 anos. Aí tem gente que entra no JEB, fica 3 meses, não vendeu nada, e fala assim, eu quero encerrar o contrato porque eu não consegui vender nada, isso aqui não vai funcionar para mim. Cara, não é assim que funciona. Então, dependendo da tua área, leva tempo para a pessoa ver quem você é, criar conexão para poder comprar o seu produto. É diferente, por exemplo, da casa de carne Cortez aqui. Se 15 dias que você está aqui com todo mundo, o pessoal começa a comprar carne de você. Olha o pai do Yuri. Quantas pizzas você está vendendo lá para a galera daqui? Porque é um produto diferente do meu. Na hora que o pessoal comprou uma vez, vai comprar toda semana. Vai ou não vai? A galera daqui tá destruindo. Inclusive, vocês aí, se vocês não souberem, a pizza do Netos e do Mão na Roda, agora o cara saiu e vai ter dele. Por metade do valor. Então tá aí, tá no fundo aí, ó. Não depreciando metade do valor, não, mas qualidade. Tá aí o produtor das pizzas do cara. Então, depois que passa o tempo, que você vai perceber isso daí, entendeu? Que primeiro é conexão, é isso. O Renato sempre foi esse cara mesmo. Tipo, tô aqui pra aprender, tô aqui pra... É isso. E naturalmente as coisas acontecem. E, por exemplo, né? O Pedro já sabe disso. Anteriormente, teve acho que uns 2, 3 meses antes da pandemia, que a gente tinha uma pontuação e a Hometech, acho que ela 2, 3 meses que vendia muito dentro do JEB, né? Só que não ficava batendo, era acontecer natural, na verdade. Você atende uma pessoa bem, você resolve o problema dela, entendeu? Atrás outra. Traz outra. E assim acontece naturalmente. Aquele dia que eu pedi o espaço para o Pedro dos notebooks que a gente tinha disponível, todos os que eu tinha disponível foi embora. Mas por que foi isso? Foi uma construção. Sim. Entendeu? A pessoa não ia comprar, na verdade, da Hometech se a pessoa tivesse entrando numa furada. Exatamente. E o Pedro não ia deixar eu trazer aqui um equipamento se fosse furado também. Eu sabia que era bom, ele tinha oportunidade boa, veio aqui na frente, fez o pitch, né? Acho que estavam com 6 máquinas, né? Isso. Ó, tô com 6 máquinas zeradas, tal, tô fazendo um preço especial para quem já vendeu as 6, né? Todas. Vendeu todas. E assim, e isso é natural, entendeu? Acontece natural. E eu sou grato. Eu já conversei algumas vezes com o Pedro sobre trajetória, sobre essas passadas que a gente teve. Passamos por momentos, não só eu, como o Pedro também, passamos por momentos difíceis, né? Complicados, né? Superamos, né? Porque não colocamos isso como obstáculo na nossa vida, né? Então, assim, tudo isso que foi superado, se a gente colocasse tudo isso como um problema e como um obstáculo, parasse de correr em direção, eu acho que nada disso estaria acontecendo hoje aqui. Com certeza, entendeu? Eu queria, da minha parte, eu queria terminar com uma frase, como você falou de obstáculo várias vezes durante o encontro. Recentemente eu vi uma palestra do Dr. Augusto Cury, vocês conhecem, né? Ele falou assim, ó, problema você tem até você descobrir que você tem um problema de saúde. Na hora que você descobriu que está com câncer, não tem mais problema na sua empresa, não tem mais problema na sua casa. Não tem mais problema nenhum. O problema agora é o câncer. Entendeu? Então, que bom que a sua empresa está cheia de problema. Que bom, porque poderia ser um problema seu de saúde, poderia ser um câncer, poderia ser alguém que está num leito de hospital. Então, enquanto você não descobre que tem uma doença, que maravilha que você tem um monte de problema na sua empresa. Só mostra que, assim, só tem problema quem está com a empresa aberta, né? E só supera quem tem problema. Quem não tem problema não tem o que superar, né? E quem não tiver problema, não tá vivendo. Não tá, exatamente. Porque, assim, é o eletrocardiograma, né?
Você tem momentos que você está aqui, tem momentos que você está aqui. Se você estiver naquela linha reta, parada, morreu. Já era. Já é. Não tem o que fazer. Pedro, eu posso só falar algo? Pode. Que a pergunta do Osmar relacionado a networking, né? E vocês estão abordando sobre negócios e tal, né? Possibilidade de negócio e de networking. Eu acho que negócio é muito valioso, mas tem coisas ainda mais valiosas do que o negócio que acaba estabelecendo uma plataforma que nos coloca noutra dimensão, né? Eu sou um cara de 57 anos, mas eu sou um bebê aqui no GEPO, porque eu entrei em setembro do ano passado, né? Com uma baita jornada de vida, mas muito perdido na minha jornada. E desde setembro do ano passado para cá, as transformações que eu tenho experimentado, resultado do conteúdo nesse ambiente, tá? Eu olho para trás e eu falo, e universo é esse que eu estou vivendo agora? Entendeu? Eu vivi uma jornada de anos que eu trabalhava 14, 15 horas por dia, sentado com a bunda numa cadeira, dando aula. Entendeu? E tudo mudou radicalmente que você tem de cá. Hoje, a minha qualidade de vida familiar é outra, completamente diferente. Não era uma desgraça, mas não era a coisa mais maravilhosa. Entendeu? Hoje é maravilhoso. Maravilhoso. Eu agradeço, eu olho para minha esposa todos os dias. Eu digo, a gente vive nas nuvens. Entende? Eu tenho 2 horários que eu posso sair do trabalho e fazer exercício. 15. Todos os dias, exceto quinta-feira. Entende? Então, olha que qualidade de vida. Meu relacionamento com os meus filhos, cada um tem a vida deles, eles já são adultos, criados, etc. Né? Mas o tipo de relacionamento que eu tenho com eles era bom, ficou excelente. Resultado do meu convívio aqui. Minha jornada espiritual mudou radicalmente. Entende? Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento na horizontalidade, né? Mudou absurdamente. Então, os lucros que eu tenho tido no ambiente desse networking aqui, cara, não tem dinheiro que pague. Então, tem coisa muito mais valiosa do que dinheiro, que negócio. Muito bom. Para a gente não ser injusto, né? O Matheus tinha levantado a mão lá no final, aí é o último, a gente encerra, tá bom? Tem alguns dias, tá, pessoal? Vocês estão visitando, que a gente deixa passar um pouquinho mais do tempo, porque o papo tá bom. Então, enquanto tem as pessoas fazendo pergunta, a gente deixa, tá bom? Bom, obrigado, Renato, por compartilhar. Parabéns pela história. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas, desculpa, Danisa. Enfim, é sobre o passado e sobre o futuro, tá? Eu gostaria de saber quais são as características do seu trabalho de office boy que você vê que você traz até hoje e quais são as próximas metas da sua empresa, como é que você planeja isso, se você tem algum planejamento em relação às próximas metas e como é que você vê sua empresa daqui para o futuro. Obrigado. Bem, sobre a trajetória do início, eu mantenho sempre, até hoje, desde que eu comecei a trabalhar com office boy, os mesmos princípios que eu tenho até hoje, que é entregar o meu melhor, com as ferramentas que eu tenho, com o que eu tenho na mão. Isso daí é um propósito de vida meu, que eu me cobro de eu me entregar no que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu tiver num projeto, eu vou até o final desse projeto para que ele seja entregue 100%, né? Sim, falhas vão ter, mas que seja a melhor entrega que eu posso. Quanto ao projeto futuro, sim, a gente tem que trabalhar com um objetivo, olhando sempre para frente, porque se a gente ficar olhando onde a gente está pisando, a gente vai ficar sapateando no mesmo lugar. Então, a gente tem que ter uma trajetória. Porém, eu creio que a gente tem que achar um rumo dessa trajetória. Porque se a gente tiver só uma trajetória e não tiver um rumo para a gente ir, a gente não vai para lugar nenhum. Eu penso, sim, em expansão, eu penso em crescimento. Todos os meus projetos que eu faço, visando crescimento e crescimento, melhoria interior, né? E no futuro, por exemplo, eu penso que eu tenho tempo de vida. Eu penso muito nisso daí, igual o Pedro já falou,
quem vai dar andamento na sua vida, quem vai dar andamento na sua empresa, né? O que sua empresa vai ser daqui a 10 anos? Eu penso muito nisso, e é nisso que a gente está trabalhando, inclusive, com o meu filho, hoje assumindo certos setores na Home Tech, né? Para que ela dê continuidade. Então, assim, o futuro, eu penso em continuar e talvez ele ter uma outra pessoa. O ramo de tecnologia ele muda muito, 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 muito. Hoje você faz uma coisa, mas você não faz mais. Você tem que mudar. E isso daí, na verdade, é o combustível para mim. Na verdade, assim, a força que a minha família está dando neste momento, eu acho que é tudo que eu preciso. Eu acho que a família é o alicerce. E se você não tiver o apoio, eu acho que tá complicada a situação. Se você está fazendo um negócio e a sua esposa está falando não, seu filho, não, aí é difícil. Porque você está sozinho na trajetória. Então, a trajetória, eu acho que é o que conta, né? E o apoio de quem está do lado conta muito mais ainda, porque é o combustível e aquela mãozinha que vai dar aquela empurrada para que você consiga almejar o sucesso. Então, assim, cuidar, né, da gente mesmo, como o Paulo falou, né, cuidar do nosso corpo, ter o tempo para fazer exercício. Hoje, eu também estou tendo esse tempo, né? Estou fazendo academia todo dia. Demorou para mim conseguir isso, tá? Conquistar esse tempo. Hoje eu tenho o dia começa para mim às 6 horas da manhã. Eu começo a trabalhar na empresa às 8h30, 9 horas. Sei que a empresa já está aberta, trabalhando. Porém, eu vou lá fazer meu exercício, faço cardio, faço as coisas que tenho que fazer. E como depoimento, está melhorando muito minha vida. Muito, muito. Tô dormindo melhor, na verdade, praticando exercício físico dele. Então, se servir para alguma coisa para vocês, eu dou essa dica, fazer exercício físico, porque eu fiquei mais tempo sem fazer, e hoje a melhoria, a minha vida está muito melhor. É ter mais qualidade de vida, né? E ter a sucessão aí para a família, né? Muito legal. Tudo certo, gente? Foi uma aula aqui? Curtiu? Então, uma salva de palmas para o Renatão. Sabia que ia ser bom, não sabia que ia ser tanto. E eu costumo dizer que quando passa do tempo, é porque o negócio foi bom mesmo, gerou vários insights para as pessoas, perguntas, tá bom? Para mim foi uma honra poder ministrar aqui, embora a gente não tenha falado, mas eu gosto sempre de honrar os parceiros também. Renato, quantos anos é do Rotary? 15 anos também é do Rotary. O Rotary é uma instituição bastante séria que ajuda, beneficia a comunidade onde a gente está, né? E o Renato, há 15 anos, assim como o Osmar também aqui já nos acolheu, né? A sede do GEB era no Rotary até o ano de 2021. O finzinho da pandemia a gente ainda se reunia no Rotary, daí nós viemos para cá e aqui a gente tem a nossa sede própria aí também, tá bom? Manda nossos abraços lá também para a comunidade lá do Rotary lá. Os caras são gente boa demais, tá bom? Um grande abraço, salva de palmas para todos.